Salomão, ele reúne toda a tribo de Israel, todos os cidadãos de Israel, para que pudessem fazer a consagração da casa de Deus. Aquilo que Davi queria construir, foi Salomão quem construiu. E o primeiro ato de Salomão, quando ele construiu o templo, foi levar a arca para o local apropriado. E ali a arca estava no local, no templo, a arca que simbolizava a presença de Deus. A arca que simbolizava a presença de Deus. Era um símbolo. E eles fizeram uma grande festa e começaram um momento de adoração a Deus. 120 sacerdotes tocando trombetas num só som, e eles buscaram e adoraram a Deus. E algo maravilhoso acontece neste momento, meus amados irmãos. Algo maravilhoso acontece nesse exato momento, é que a glória do Senhor visitou aquele local. A glória do Senhor visitou o templo. Foi tamanha a presença da glória do Senhor que eles não puderam ali permanecer, não puderam ali continuar, tamanha era a presença da glória de Deus naquele local. E sabe, irmãos, uma coisa que atrai a presença de Deus é quando o povo deseja esta presença, quando Deus é entronizado. Eles tiram a arca da aliança da tenda de Davi e levam para o templo, amém? E ali eles começam a adorar a Deus, eles começam a glorificar ao Senhor. E aí, meu amado irmão, quando a glória do Senhor manifesta naquele lugar, algo impactante acontece, algo maravilhoso acontece. E nós que estamos aqui nessa noite, meus amados irmãos, nesse propósito de buscar a presença de Deus, buscar a glória do Senhor, temos que ter isto em mente. Deus deve ser entronizado em meio ao povo que Ele habita, ao povo que o adora. Deus deve ser entronizado. E Salomão fez tudo certo, tudo da forma que Deus havia mandado ele fazer. E quando há esta inauguração, há um desejo do povo de adorar a Deus, dos levitas adorarem ao Senhor, de todos adorarem a Deus, dos músicos adorarem ao Senhor, porque Deus habita em meio aos louvores. E há um mover espiritual na casa do Senhor. Amém? Há um mover, a glória do Senhor visita o seu povo. E sabe, irmãos, nós temos que desejar esta presença. Como nós cantamos o primeiro louvor aqui, não é? Vamos provar quão real é a tua presença. Só que isso, meu amado irmão, tem que ser um desejo, tem que ser algo que nos mova, que a partir do momento em que nós nos unimos para adorar a Deus, nós temos que desejar a presença dEle. Por quê? Porque Salomão entronizou a Deus. Salomão foi incumbido de construir o que? O templo. E ele fez, irmão. Ele fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Sabe, irmãos, nós vamos atrair a presença do Senhor quando nós entronizarmos Deus, quando Deus for primeiro em nossas vidas. E sabe que estamos aqui, não é? No Velho Testamento, e a palavra do Senhor diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, correto? A glória visitou o templo. Só que a glória também, meu amado,
habitou entre o povo de Deus. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que a glória esteve na terra dos viventes. Jesus Cristo, quando se manifestou na terra, a glória do Senhor estava na terra. A glória de Deus presente, a glória de Deus entre nós. Coloque, por favor, aí, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus na terra dos viventes, Jesus Cristo. Mas o que aconteceu, meus amados? O que aconteceu? O povo não reconheceu a glória manifesta na terra dos viventes. O povo, eles crucificaram a glória de Deus. Quando nós não reconhecemos a glória de Deus, nós desprezamos esta glória. Quando nós não damos valor real à glória de Deus, nós a desprezamos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Está aqui? A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ou seja, a glória estava entre o povo. A glória visitou o povo na inauguração do templo, e agora a glória estava entre o povo. Mas o que aconteceu? Eles crucificaram o Rei da Glória. Rejeitaram o Rei da Glória. Irmãos, estamos aqui para entronizar e reconhecer que aquele que foi desprezado deve ser entronizado em nossas vidas, deve ser engrandecido em nossas vidas. A glória estava entre nós, a glória de Deus se manifestou corporeamente na terra dos viventes. Ele foi crucificado. Só que tem um detalhe: a glória voltou para o céu. A glória voltou para o céu. Atos capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler na versão que está aqui na NVT, ó. Depois de ter tido isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Ele foi elevado numa nuvem. O Senhor subiu numa nuvem de glória. O Senhor subiu em uma nuvem de glória e foi recebido no céu. A glória, volto a repetir, se manifestou no templo, a glória esteve entre nós e a glória voltou para o céu. E por um tempo, meus amados, por um tempo, igreja do Deus vivo, houve uma ausência da glória de Deus na terra dos viventes. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou: ficai em Jerusalém. Neste período que eles estavam em Jerusalém, eles estavam esperando o cumprimento da promessa. Ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E a perseverança daqueles homens, esperando o cumprimento da promessa, faz com que algo impactante aconteça.
o retorno da glória de Deus, o retorno da glória de Deus para agora habitar em nós. Aleluia. A glória, meu amado irmão, se manifestou no templo, a glória habitou na terra dos viventes, voltou sendo assunto ao céu, mas depois para o cumprimento da glória do Senhor viver em nós. Irmão, o maior avivamento que tem é esse: você e eu reconhecermos que somos o quê? Templo do Espírito Santo. A glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isto é algo impactante. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, portanto, a glória de Deus deve impactar as nossas vidas. A presença do Espírito de Deus deve transformar a nossa vida. A presença do Espírito de Deus deve transformar a nossa adoração. A presença do Espírito de Deus deve transformar o nosso culto. A presença do Espírito de Deus deve transformar a nossa vida. A presença do Espírito de Deus deve impactar, amados irmãos, aqueles que estão do nosso lado. Porque agora a glória já não está mais no templo, já não está na terra dos viventes, está em nós. Verdade esta maravilhosa. Agora nós temos a presença de Deus na nossa vida. E aí, a realidade é outra. A realidade é outra. Os cultos devem ser outro. A adoração deve ser outra. O desejo deve ser outro. A sede deve ser outra. A fé deve ser outra. O culto deve ser outro. Por quê? Somos moradas do Espírito de Deus. A glória agora habita em nós. Poderiam muitos dizer: nossa, como eu queria estar naquele dia da inauguração do templo. Ah, como eu queria ver Jesus andando e fazendo seus milagres. Mas não foi nessa época a qual nascemos. Não foi nesta época que Deus permitiu que nós viéssemos a viver. Foi exatamente na época da graça. E agora, eu e você, com esta consciência espiritual, nós temos compreensão de que a nossa vida deve ser impactada por esta verdade maravilhosa, que a glória do Senhor habita em mim e habita em você. Portanto, nesta noite, o avivamento tem que partir do meu e do seu coração, incendiando um ao outro, desejando o quê? Sermos tocados todos pela presença do Deus vivo. Pela presença do Deus vivo. Isto é algo maravilhoso. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isto é verdade. Mas eu, juntamente com você, amém? Pedras vivas do edifício de Deus, unidos, formamos a igreja local. A igreja local. Estamos aqui em uma família. A igreja local. Local aqui onde Deus permitiu que nós viéssemos nos reunir para adorá-lo, para engrandecê-lo. E isto deve nos impulsionar. Estarmos aqui hoje felizes porque temos um local onde nós podemos adorar a Deus. Temos um local onde nós podemos receber o refrigério de Deus. Temos um local onde nós podemos entoar louvores
aquele que é digno de ser exaltado e engrandecido. Ter um local onde nós ouvimos a palavra, e aonde nós caminhamos juntos em um só desejo. Qual é o desejo? Da presença de Deus. Da presença de Deus. Portanto, não devemos, de forma alguma, nos rendermos à frieza espiritual, a tudo aquilo que tem tentado tirar-nos de vivermos o toque de Deus. Algo de se pensar, algo para nós refletirmos. Os sacerdotes, todos que estavam no momento da consagração, da dedicação do templo, a nuvem de glória desceu naquele local. Eles sentiram algo tão impactante que eles não conseguiram mais ministrar, não conseguiram mais, tamanha foi a glória. Todos se prostraram, todos se rendendo à presença de Deus. Os apóstolos ficam impactados, impressionados, extasiados quando ele vê o Filho de Deus subindo na nuvem de glória. Eles ficam impactados. Agora, a pergunta desta noite: não deveriam nós, todos que aqui estamos, estar impactados porque a glória está dentro de nós? A presença de Deus está dentro de nós? Isso não deveria nos dar uma dimensão de algo? Por que eu não vou adorar a Deus se Ele está habitando em mim? Por que eu não vou invocar a presença desse Deus se Ele está em mim? Algo antagônico, né? Dentro, mas distante. Dentro, mas não causa diferença. Dentro, mas não me traz desejo. Dentro de mim, mas não me traz mudança. Dentro de mim, mas não me muda. Irmão, avivamento, igreja, avivamento, começa com esta compreensão, com esta compreensão, que a glória de Deus, que a presença de Deus, agora faz morada em mim. E não há outra possibilidade de acontecer um avivamento, desde que a igreja, todos nós, como parte desse corpo, venha ter entendimento que somos morada do Espírito Santo, e que todos nós, num só propósito de adorar a esse Deus, em espírito e em verdade, adorar esse Deus, num só desejo, de buscar a Ele. E aí, uma brasa aqui, outra ali, outra aqui, de repente, o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus, a glória do Senhor, começa a aquecer todos aqueles que desejam. A igreja local faz parte da igreja universal. A igreja universal. Uma parte da igreja local aqui, outra ali, outra na China, outra na Inglaterra, outra na Alemanha. A igreja universal. Mas todos espirituais. Um corpo espiritual onde Cristo é o cabeça. Só que hoje nós temos o privilégio de desejar e sermos tocados por Deus. Portanto, não espere mais uma manifestação da glória
externa, ative a glória interna que está em você e busque avivamento no seu interior. Desejo, paixão, fogo pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Porque, irmãos, nós temos diante de nós, e nós todos aqui, a começar por mim, um poder à nossa disposição para impactar a nossa vida e daqueles que estão ao nosso lado. A igreja do Deus vivo, a igreja a qual Deus opera. Não há poder, não há força das trevas, não há força humana, não há nada que possa suportar o operar do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que despertar para a autoridade que foi nos outorgada, para a autoridade que foi, meu amado, dada à igreja, ao seu povo. Não precisamos temer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Desde que nós venhamos nos posicionar, desejar a presença de Deus, buscar a face do Deus vivo, buscar a Deus. Diante de nós, diante desta igreja, falando agora fisicamente, estão afrontando o nosso Deus, estão cultuando a outros deuses na hora do nosso culto, que era um outro horário. Mas nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, nós vamos perseverar, nós vamos continuar. E entenda uma coisa: a partir do momento em que a igreja começa a incomodar ao inferno, a partir do momento em que a igreja começa a incomodar o inferno, ele vem com retaliação, ele vem tentando intimidar. Por quê, irmão? Porque algo está acontecendo nas regiões celestiais. Portanto, domingo, a hora que você estiver cultuando a Deus neste local, você começa a desejar a presença do Senhor, e aqueles que estão cegos nas trevas, aqueles que estão ali, meu amado, fazendo algo que para outros deuses, ouça o som que está saindo deste lugar, o som da liberdade, o som da transformação, a adoração ao Deus vivo que impacta as vidas e transforma, tira da escravidão e leva para a liberdade. O som, meu amado, de uma igreja que é liberta pelo sangue do Cordeiro, de uma igreja de um povo que adora em espírito e em verdade, de uma igreja de um povo que chega aqui, deixa todo o problema lá fora e fala: eu tenho o privilégio de cultuar o meu Deus nessa noite, eu sei que o meu Redentor vive e eu vou adorar Ele em espírito e em verdade, e vou ser tocado, e vou levantar um clamor com o meu coração, vou levantar um clamor com um desejo de atrair a glória desse Deus, e nada vai me impedir, nada vai me impedir, nada vai tirar isto, nada vai tirar esse desejo, porque eu sei o Deus a quem eu adoro. Aquela viúva que deixou o filho morto na casa foi buscar a Deus. E quando perguntaram para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem. Sabe por que vai tudo bem? Sabe por que vai tudo bem? Porque eu estou indo em direção ao meu Deus. E enquanto eu não receber a resposta do meu Deus, seja sim ou seja não, eu sei que vai tudo bem, porque eu estou indo em direção ao meu Deus.
A partir dessa noite, você foca os teus olhos em Jesus Cristo e vai em direção ao teu Deus. E não aceite na sua vida nenhuma palavra contrária, nenhuma voz do inferno dizendo que você está sentenciado, julgado nessa situação. Vai tudo bem, porque eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus que eu adoro. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Pai celestial. Eu tenho um Deus que está entronizado. Eu tenho um Deus que controla todas as coisas. Eu tenho um Deus que é poderoso. E vai tudo bem, porque Ele está no controle de toda a situação. E eu não vou me curvar diante de qualquer situação. Eu vou me prostrar diante do meu Deus. E o profeta, representando a presença de Deus, manda um moço, fala: não, eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. E aí, ele vai na casa da mulher, deita sobre o menino e traz a vida novamente. Que hoje o Espírito Santo repouse sobre a sua consciência e te traga a vida espiritual novamente. Hoje o Espírito de Deus repouse sobre a sua consciência e te traga vida espiritual novamente. Desejo do Senhor, alegria de adorá-lo, alegria de engrandecê-lo. A igreja está sofrendo ataques e o povo está se prostrando e desanimando. Só que nós que estamos aqui, nós vamos continuar perseverando em engrandecendo aquele que vive e reina para todo sempre. E quando Deus encher os teus lábios de riso, você vai ficar como quem sonha e vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Porque quando eu estava com todas as condições de chorar, de lamuriar e de murmurar, eu decidi se mover em fé e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E eu vivo na presença do Deus Todo-Poderoso. Até que Jesus venha para nos levar para a sua glória, nós vamos ser tocados pela glória dele. Amém? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E manifestar a glória do Senhor na terra dos viventes. É isto que é o avivamento que nós precisamos. O avivamento que nós precisamos é continuar, é adorar com todo o coração e saber que Deus está operando. Você crê nisso? Você crê nisso? Algo maravilhoso aconteceu na dedicação do templo. E algo maravilhoso está acontecendo hoje. Porque você está aqui, adorando a Deus. E o que é mais importante? Que você está no ambiente certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Agora é só esperar para que você e eu recebamos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, Jesus, não faz acepção de pessoas, verdade, mas Ele faz acepção de busca. Ele faz acepção de busca. Você saiu da sua casa e está adorando a Deus. Estamos falando em barganha, em troca? De forma alguma. Estamos falando de um coração espiritual que deseja adorar o Senhor. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui para preencher a agenda de quinta-feira, porque a igreja tem culto, reunião de oração na terça, culto na quinta e culto no domingo. Nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus e temos um coração desejoso de estar em comunhão
em unidade num ambiente espiritual. Num ambiente espiritual. O culto online, as pessoas que ficam na casa por motivos que não podem vir à casa do Senhor, é ótimo o culto online. Agora, o culto online para pessoas que podem estar na igreja e estão em casa, isto é algo terrível. Chama-se comodismo. Pastor, a época é outra agora. As pessoas querem comodidade, as pessoas querem facilidade, as pessoas querem... Porque os dias são maus. Só que nos dias maus, a primeira coisa que deve ser aniquilada da nossa vida se chama comodidade, se chama falta de unidade, se chama distanciamento. Por quê? Porque o corpo, a unidade, se move, irmão, unido. Portanto, não caia neste engano. Não caia neste engano. Os irmãos se lembram aqui, na época da pandemia, que fazíamos o culto e a gente não tinha o programa que era comprado, então acabava a cada 1 hora. E estava cada um na sua casa, adorando ao Senhor, louvando a Deus, daqui a pouco, falta 2 minutos para acabar a live. Vamos continuar outra, que já chorar, estou com saudade. Quanto tempo faz que a gente não se vê, né? Quanto tempo faz só pelo vídeo. Nossa, que saudade do tempo que nós estávamos na igreja, não é isso? Agora chegou o tempo de adorar a Deus. Pode estar na igreja. Não tem pandemia. Só que, infelizmente, a pandemia, pior que a do Covid, se chama pandemia da conveniência, se chama pandemia do comodismo, se chama a pandemia de um Deus que você quer que faça a sua vontade, que te sirva, que seja o fast food, que tem que vir na hora que eu vou. Hoje eu estou me sentindo bem, eu vou na igreja. Amanhã não estou me sentindo bem, eu fico em casa e Deus vai me falar. Tem que usar o irmão, senão eu procuro o outro, tem que usar o pastor, senão eu vou procurar... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Diante dos nossos olhos está essa realidade. Só que nós estamos aqui para provar quão real é a presença do nosso Deus. Você crê nisso? Para provar quão real é a presença do nosso Deus. Amém?